Olá, tudo bem? Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Vamos a mais uma mensagem a respeito da escatologia consumada. Esta mensagem dá uma continuidade do que tratamos a respeito do juízo de Deus já ocorrido no ano 70. E como a religião diz que Jesus virá por sobre as nuvens, que Jesus ainda voltará e arrebatará as pessoas como um bonequinho. Então a justiça de Deus, a justiça eterna de Deus ainda não foi estabelecida. O evangelho eterno de Deus ainda não foi estabelecido. Os pecados ainda não foram tirados dos homens. Vamos ler Daniel capítulo 9, versículo 24. Assim disse o profeta: 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade. Quem era o povo de Deus, considerado como povo de Deus? Os judeus, os israelitas. E para a sua santa cidade, qual era a cidade considerada santa para Deus? Jerusalém. Para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Então vamos por partes. 70 semanas estão determinadas para o seu povo. Aqui requer revelação. Se colocarmos na nova versão transformadora, a NVT assim diz: um período de 70 semanas de 7. 70 semanas de 7. 70 vezes 7. 490. 490 anos estava se tratando esse tempo. 70 semanas, 490 anos estão determinadas para o seu povo. O período de silêncio de Malaquias ao livro histórico de Mateus, quando deu-se início à história de Jesus, foi aproximadamente 420 anos. Com a geração que Daniel disse, vou voltar aqui, Daniel mesmo, só que no versículo 2, Daniel disse assim, Daniel 9, versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. A destruição de Jerusalém, 70 anos. 420 anos com 70 anos dá total de 490. Então, está batendo o tempo dito por Daniel. As 70 semanas ou 490 anos. Mas também bate com a profecia que a religião chama de mentirosa, que foi Jesus falando quando ele viria. Mateus capítulo 24, versículo 34. Olha o que Jesus disse. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo aconteça. Tudo a respeito da escatologia, a respeito da vinda dele, a respeito do juiz de Deus, a respeito da vingança. Olha o que foi dito em Lucas capítulo 21, versículo do 20 em diante. Disse Jesus de Nazaré nos dias de sua carne, mas que a teologia chama ele de mentiroso, porque quando diz que ele vai voltar, então isso daqui cai por terra. Jesus disse aos seus discípulos: quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exército, saibam que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade, saiam dela. Que cidade? Jerusalém. E os que estiverem nos campos, não entrem na cidade. Porque esses dias, aqueles dias seriam de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Tudo o que está escrito, Jesus disse. Não sobrou nada para a teologia, não sobrou nada para os balabachúria, não sobrou nada. Tudo se cumpriu, porque esses dias, aqueles dias, naquela geração, foram
os dias de vingança de Deus. Então, voltando em Daniel 9:24. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade. Eu acredito que nesse trecho foi fácil de entender as 70 semanas, multiplicado por 7, como na outra tradução, dá 420. Dá 490. 420, com os 70 anos profetizado por Daniel, e que Jesus também diz que não passaria daquela geração, e uma geração são 70 anos, conclui-se que 70 semanas estão determinadas para o seu povo, para a sua santa cidade. 490 anos. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para Jerusalém, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados. Se essas 70 semanas ainda não se cumpriu, como diz a teologia, como diz a religião, então não foi dado fim aos pecados. Por isso que dentro desses lugares chamados igrejas, que eu particularmente chamo de sinagoga, porque eles pregam a lei de Moisés, eles vivem no pecado. Primeiro pecado, as leis de Moisés. E segundo, por eles não darem crédito ao juízo de Deus já ocorrido no ano 70, na primeira era cristã, dá-se a entender que não foi dado fim aos pecados. Eu acredito que você que já tem os olhos iluminados, você que já não tem mais escama nos olhos, mais véu, eu acho que isso aqui está claro como sei lá o quê. Está bem límpido. Foi dado fim aos pecados. A nossa carne, ela é transgressora. A pessoa está fumando um cigarro, ela está em pecado? Não, ela está fazendo uma vontade da sua carne, ela está transgredindo, fazendo uma transgressão da carne. É uma obra carnal. Não tem nada a ver de pecado. Porque pecado, em 1 João, capítulo 3, versículo 4, assim disse ele: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Como nós somos gentios, nós não temos lei nenhuma, então nós não somos pecadores, porque não transgredimos a lei de Moisés. Todo aquele que pratica, na Nova Versão Internacional, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então, acredito que aqui já deixou claro o que é pecado. Voltando, 70 semanas, como eu vou ler só esse, em cima desse versículo, então a gente vai fazer várias leituras. 70 semanas, 490 anos estão determinados para o seu povo e para a sua santa cidade, Jerusalém. Povo que era os judeus, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados. Então, para nós que acreditamos, que confessamos, que temos o dom da fé para acreditar na escatologia consumada, então foi dado fim aos pecados. Para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna. Deus bateu o martelo no ano 70 e determinou a justiça eterna. Não há mais julgamento. Ninguém mais passará por juízo de Deus. Porque o juízo de Deus veio sobre o povo de Israel, veio sobre os israelitas. Nós fazemos parte dos gentios, nós fazemos parte dos que antes da cruz, antes da vinda de Jesus, éramos estrangeiros, éramos forasteiros, não tínhamos parte com a comunidade de Israel e muito menos tínhamos Deus no mundo. Nós não, o povo daquela época, os gentios daquela época, não tinham Deus no mundo. Então, foi estabelecido, foi determinada a justiça eterna. Acredite você ou não, foi determinada a justiça eterna. Foi estabelecida a justiça eterna. No juízo que veio, na parousia, na vinda do Filho do Homem como juiz. Foi determinado, foi estabelecida a justiça eterna. Por isso que não há mais julgamento. Aí a pessoa fala, mas como pode ter sido julgado? Nós somos filhos de Deus, olha que mundo maldoso, maldito, que lixo de mundo, que... Basta você começar a reinar em vida, basta você estar no reino de Deus, que você não passará mais isso. Você verá, mas não passará desapercebido.
Porque, afinal de contas, quando a pessoa ela vira as costas para a lei de Moisés, vira as costas para a carnalidade, mesmo ela estando dependendo desse véu para se movimentar, mas Deus estabelece, Deus conduz essa pessoa para o reino dele. E a pessoa já começa a reinar em vida. É difícil entender isso? Sim. Mas aos poucos você vai se libertando das amarras da carnalidade, das amarras da escravidão, da servidão. Aí você diz, mas só hoje que veio chegar isso? Há quase 2000 anos que veio... Até o ano, antes do ano 300, era-se pregado como na igreja primitiva. Constantino veio no ano 300 e pouco, estabeleceu o catolicismo. Depois veio os protestantes e assim por diante. E voltou a escravidão de novo, porque eles esconderam isso, esconderam essa revelação, se é que tinham, e colocaram novamente o quê? Aplicaram novamente as leis de Moisés. Porque nas leis, as pessoas estando sob a lei de Moisés, elas estão escravizadas, elas são servos, elas pagam o preço, faz sacrifício, de manhã estão salvos, à noite estão no inferno, e assim por diante. Eles colocaram o diabo como ser, Satanás como ser, demônios, e assim por diante. E vai. Mas Deus estabeleceu a justiça eterna no ano 70, como está escrito aqui, para selar a visão e a profecia. Para selar a visão, as profecias dos profetas foram seladas, foram lacradas, foram encerradas, tudo no ano 70. Porque se não houvesse vindo o juízo, as profecias dos profetas ainda estariam como livro aberto para as pessoas conferir, ter a inspiração de Deus e dizer, olha, está para vir isso, está para acontecer isso. Mas Jesus falou o quê? Que aqueles dias seriam dias de vingança e se cumpriria tudo naqueles dias. No ano 70 se cumpriu tudo. E para se cumprir, para selar a visão dos profetas, de todos aqueles que anunciaram a vinda do Filho de Deus, anunciaram o juízo de Deus, anunciaram o dia do Senhor, que foi o dia do julgamento, dito por Joel, por Amós, Sofonias, Lamentações, Malaquias, se cumpriu no livro de Apocalipse, quando João, que foi separado por Jesus para ser a testemunha dele, capítulo 1, versículo 10, assim disse João, estava eu na ilha de Patmos, quando fui arrebatado no Espírito, no dia do Senhor. Mas para os teólogos, esse dia do Senhor, que João fala, se refere ao domingo, se refere como se fosse ao primeiro dia da semana. Mas não é. O dia do Senhor havia chegado porque o dia do Senhor sempre representou julgamento de Deus, juiz de Deus. E ele estava na ilha de Patmos para ser a testemunha fiel e escrever às 7 igrejas da Ásia Menor, não para os outros países, somente para ali, dizendo que havia chegado o dia do Senhor e as coisas que estavam ocorrendo e que iriam acontecer dentro das 42 semanas, ou 1260 dias, ou 3 anos e meio profetizados. Então João escreveu. Então, em cima desse versículo 24 de Daniel, praticamente, se fosse para fazer se pregar aí em um lugar, praticamente você faria uma pregação nos 40, 50 minutos, só em cima desse versículo. Isso é, tendo a revelação e acreditando no que está escrito, não futurizando isso. Por quê? Porque se não veio esse juízo, se Deus ainda não estabeleceu a justiça eterna, então não foi selado o livro da profecia. Não foi selado ainda a visão dos profetas. Está por aí. Já quase 2000 anos que ocorreu o juízo. Para a religião, esse livro ainda está por ser selado, e ainda sua visão está por aí.
para as pessoas ficarem consultando. E para ungir o Santo dos Santos. Assim foi. Para entregar o reino de Deus a Deus. Para o Filho de Deus, o Filho do homem, entregar o reino dos homens, da humanidade, a Deus. E o próprio Deus reinar neste reino, que foi estabelecido a Nova Jerusalém espiritual. Veja, mais uma prova de que essa justiça foi estabelecida e que o livro de Apocalipse foi escrito para aqueles dias, para os dias do juízo. Apocalipse capítulo 14, versículo do 6 ao 10. Disse assim João em espírito: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra. Um evangelho eterno, uma justiça eterna e um evangelho eterno. Então João estava vendo ali. João não disse que ele iria ver, ou que nós do século 21, do ano 2021, nós iríamos ver. Não. Ele aqui estava falando que estava vendo uma visão espiritual. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, não lei de Moisés, não batismo, dízimo, apresentar a criança, comer pão, beber suco, subir monte, descer monte, vigília, buscar Deus em templos, nada disso. Era a sã doutrina, era as boas novas eterna. Eterno, não muda mais nada. Foi estabelecida a justiça eterna, também foi estabelecido naqueles dias o evangelho eterno. Não há como mudar. A religião tenta mudar. A religião vem mudando há séculos, dizendo para que dízimo é dinheiro, dizendo que o que purifica o homem é a água de uma piscina e não o verdadeiro batismo que foi na morte de Jesus na cruz. Para a religião, esse evangelho eterno não chegou ainda. Mas para os que são conduzidos pelo Espírito da Graça, os que vivem de fé em fé, os que professam serem herdeiros da promessa que Deus fez a Abraão, que é o povo da fé, isso já foi estabelecido. Para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Veja bem, se fossem aqui a tese do arrebatamento dito pela religião, cai por terra. Porque se fosse algo espiritual aqui, não seria para pregar aos que habitam na terra. João iria dizer aos que estão nos céus, aos que estão em espírito, aos que estão reinando eternamente com o Pai. Não. Tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra. Porque esse mundo, Jesus disse que as palavras dele não passariam, que o mundo passaria, todas as coisas passariam, mas as palavras dele não passariam daquela geração, que ele disse. Então, foi para pregar aos que habitam na terra. Deus criou esse mundo, Deus criou esse planeta Terra, as suas belezas, suas cachoeiras, mar, oxigênio, tecnologias, inteligência para o homem desenvolver essas tecnologias, para quê? Para o conforto de seus filhos. Pena que eles não dão valor. Eles acreditam que foi o Big Bang, eles acreditam que o que dá inteligência para o homem, ninguém sabe o que é, nem eles são tão cientistas que nem eles sabem quem é. Nunca eles confessam que é Deus, que é o Criador, que dá a inteligência para uma pessoa desenvolver um computador, um smartphone. Isso é a inteligência que Deus dá aos homens para desenvolver essas tecnologias e os seus filhos poderem desfrutar disso. Versículo 7. Dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. João estava futurizando isso? João não estava aqui dizendo para os fatos que estavam acontecendo na ilha de Patmos,
quando ele foi levado em espírito? Nós estamos lendo Apocalipse. A religião diz que isso aqui é um enigma. A religião diz que isso aqui é mistério. Não tem nada de mistério. Quando nós estamos lendo e acreditando no que nós estamos lendo, não tem mistério nenhum, não tem enigma nenhum. Não tem nenhuma coisa oculta aqui. Está claro. Versículo 7, dizendo com voz forte. Quem estava dizendo? O anjo que estava voando sobre o céu. Dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora. Não chegará, não vai chegar, não irá chegar. É chegada a hora, chegou a hora em que Ele vai julgar. Quem que Ele iria julgar? Os israelitas, o povo de Israel. E adorem aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Então era para adorar quem? O próprio Criador de todas as coisas. Havia chegado o juízo dele, porque afinal de contas, eu volto a dizer, João estava ali porque era o dia do Senhor. Olha aqui, ó, Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Achei-me no Espírito no dia do Senhor. Olha nessa Almeida Corrigida e Fiel. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Está vendo isso aqui? Se você tiver uma Bíblia de estudo, abre lá no rodapé. Todas que você tiver, todas, eu tenho 40 Bíblias de estudo, 42. Todas no rodapé diz que esse dia do Senhor se trata do primeiro dia da semana, domingo. Eu pergunto, que relevância, que importância teria isso ser sábado, domingo? Se o bicho estava pegando, se o chicote estava estralando, se havia chegado o juízo de Deus contra aquele povo, estava tendo uma perseguição, uma tribulação fora de sério. Quando Nero mandou João para a ilha de Patmos, Nero crucificou Pedro, decapitou Paulo. Então estava tendo uma tribulação, imagine a atmosfera, como não estava terrível naqueles dias. Que importância teria João em escrever isso aqui? Eu fui arrebatado no domingo, no primeiro dia da semana. Sendo que você pode procurar em toda a Bíblia, coloca lá Bíblia Concordância, procura lá, coloca o dia do Senhor. O que significou? Dia do Senhor foi juízo. Vou aproveitar aqui, eu vou voltar na Nova Almeida, Amós capítulo 5, versículo 18 ao 20. Tem Sofonias, Lamentações, mas eu só vou ler aqui. Ai dos que desejam o dia do Senhor. Se fosse domingo, seria isso? Ai dos que desejam o dia do Senhor? Não seria um dia bom? Primeiro dia da semana, o dia do descanso de Deus, vamos dizer assim? O dia que Deus concluiu o mundo, né? Eu acho que foi no sábado. Olha o que diz. Ai dos que desejam o dia do Senhor. Ai dos que já estavam avisando. Ai dos que desejam o dia do Senhor. Para que vocês desejam o dia do Senhor? Será um dia de trevas e não de luz. Será como um homem fugisse de um leão e lhe saísse ao encontro um urso, ou como se, entrando em casa e encostando a mão na parede, fosse mordido por uma cobra. 20. O dia do Senhor será um dia de trevas e não de luz, será um dia de completa escuridão, sem nenhuma claridade. Pega você na sua Bíblia, você no seu celular, e procura lá, o dia do Senhor. Faz um estudo. Desde o livro de Joel, vai procurando todo, vai lá, dia do Senhor. Não tem um dia que diz o dia do Senhor foi de coisa boa, foi de coisa terrível, porque era o juízo dele, era quando Deus iria derramar o cálice da ira dele. Jesus diz como seriam terríveis aqueles dias. Então o dia do Senhor não foi nada de domingo, de primeiro dia da semana, não. A teologia, toda a teologia secular, de séculos, ela cai por terra só nesse versículo. Desmonta toda Olha como é forte isso. Esse dia do Senhor, de Apocalipse capítulo 1, versículo 10, ela desmonta toda a escola teológica. Todos os anéis, todos os diplomas desse povo caem por terra. É aniquilado, é destruído, não serve para nada. Não serve para nada. Creia. Vamos continuar. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia,
que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Quem estava sendo derrubado aqui? Quem estava caindo? Jerusalém, o templo que havia em Jerusalém. A prostituta que deu a beber da ira. A grande Babilônia, morada de demônios, que nem diz. Ela caiu. Jerusalém havia sido tomada pelo exército romano. Seu comandante, general Tito, provavelmente aqui, já havia invadido Jerusalém, de tão terrível que estava sendo aqueles dias. Tudo isso para estabelecer a justiça eterna, para estabelecer o evangelho eterno. Então teve que acontecer essas atrocidades, essas coisas terríveis. Caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Versículo 9. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Aqui não tem segredo nenhum. Se alguém adora a besta aqui era o general Tito, que ele mandou fazer um antítipo, um busto, e colocou dentro do templo. Se alguém adora a besta, ou adorasse aquele comandante e a sua imagem, e recebesse a marca na testa ou na mão. Isso era uma figura de linguagem. João estava falando dos filactérios, os judeus, aqueles vivedores da lei de Moisés. Eles usavam uns pequenos rascunhos, uns lembretes, dentro de umas caixinhas de couro. Pesquisa aí, filactérios. Eram umas caixinhas, e eles amarravam no pulso, no braço, a marca que era a marca da besta que o João estava falando, ou amarrava na testa e ficava aquilo ali, porque eles acreditavam, lá em Deuteronômio também fala sobre isso, que eles acreditavam que dentro daquelas caixinhas de couro tinham os escritos das leis de Moisés. Eles achavam que, tendo assim no pulso, no braço e na testa, eles conseguiriam gravar mais, seriam mais fácil de aprenderem a guardar as leis de Moisés. Então era isso. Nada mais que isso. Então, se alguém adora a besta, que era general Tito, ou mesmo Nero, dependendo aqui nessa época se Nero ainda estava vivo, ou se Nero já havia morrido, então ou era Nero ou era general Tito, e a sua imagem, e recebe a marca da besta, ou na mão, porque só podia comprar com isso. Isso era o que eram os filactérios. Não tem nada de segredo, não tem nenhum mistério nisso aqui. Então, meu amado, para concluir esse vídeo, as 70 semanas de Daniel foi para estabelecer a justiça eterna de Deus, foi para tirar os pecados, para selar a visão da profecia. Então, se Jesus ainda não voltou, se ainda não houve o juízo de Deus contra os israelitas, contra o povo de Israel, dentro dos muros de Jerusalém, então nada disso foi realizado ainda. Não foi tirado os pecados, por isso que a religião diz que eles vivem no pecado, porque eles acreditam que ainda não houve juízo. Não expiou a iniquidade ainda, não foi dado fim aos profetas, aos espíritos imundos, como Zacarias disse também. Zacarias disse, capítulo 13, versículo 2, ele disse assim, Deus falou através do profeta. Naquele dia significou o juízo do ano 70. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eliminarei da terra os nomes dos ídolos e não haverá mais memória deles. Também removerei da terra os profetas e os espíritos imundos. Então, voltando, se as 70 semanas de Daniel ainda não ocorreu, que isso aqui ainda não ocorreu, então não foi tirado o pecado, Deus não estabeleceu a justiça eterna, Deus não selou a visão dos profetas, não ungiu o santo dos santos, não foi entregue o reino de Deus eterno a Deus ainda está na mão dos fariseus, dos poderosos, que eles dizem, e ainda não foi estabelecido o juízo eterno. As 70 semanas, Jesus foi mentiroso para a religião, quando Jesus disse que não passaria daquela geração.
A profecia de Daniel, aqui no versículo 2 também, quando ele falou que, segundo no primeiro ano, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, da desolação de Jeremias, 70 anos, então essa profecia também foi mentira. O que Jesus disse que não passaria daquela geração foi também uma falsa profecia. O Evangelho Eterno ainda não foi estabelecido. Tudo isso envolve a volta de Jesus. Tudo isso envolve o que a religião, que a teologia ensina aos seus fiéis, que Jesus ainda vai voltar. Infelizmente, é assim que é. Por isso que está aí essa pandemia, por isso que está aí calamidades, por isso que está aí destruições, catástrofes, pai matando enteado de uma forma grotesca, filhos matando pai, e as pessoas falam, cadê Deus? Por que está morrendo pandemia, milhares de pessoas? Ué, devido a não darem crédito às palavras dele, do Filho dele, do Espírito da Graça. Porque o escritor de Hebreus avisou. O escritor avisou. Ele avisou aqui, ó. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Olha a situação dos dias de hoje. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e insultou o Espírito da Graça. Esse versículo 29 é o retrato das coisas que vem acontecendo ano após ano. Tudo pela desobediência, tudo pela falta, pela incredulidade, tudo pela maneira que a religião trata as profecias de Jesus, as palavras proféticas de Jesus, as palavras proféticas de Daniel, as palavras do Espírito da Graça, que falou pela boca de Paulo, são a colheita, essa pandemia, essas desgraças que acontecem no mundo, é a colheita, é a paga que estão recebendo por não darem crédito às verdades já escritas, já determinadas. Amém? Vou ficando por aqui, espero ter contribuído de alguma forma. Se foi útil esse vídeo, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal, comente, faça pergunta, se eu puder responder, fale o que quiser aí, fique à vontade, os comentários estão abertos. O que eu puder falar para acrescentar, na minha palavra, não é a derradeira, não é a palavra final. Eu apenas estou colocando nesse vídeo, 30 e poucos minutos, o meu entendimento a respeito desse assunto. Amém? Graça e paz. Tchau, tchau, até a próxima, se Deus assim permitir.